Bom dia, pessoal. Vamos iniciar aqui nosso webinar de hoje. A ideia aqui é a gente eu mostrar alguns pontos aqui sobre, principalmente sobre o nosso Switch PoE, tá? Não passar aí de meia hora, um bate-papo mais rápido, assim. Mas fiquem à vontade para perguntar no chat também, tá? E aí, qualquer dúvida, a gente vai falando aí. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Diogo Nakazawa, sou gerente comercial aqui da Zyxel Brasil. Antes da gente iniciar, vou só falar um pouquinho sobre a Zyxel, tá? Então, ontem foi o aniversário de 34 anos da Zyxel, a Zyxel Global. Então, assim, a Zyxel é uma empresa de Taiwan que fez agora 34 anos de atuação no mercado global, né? O ano passado, aí, o Grupo Zyxel faturou 1,02 bilhão aí, e a gente fabrica, em média, 20 milhões de dispositivos por ano, tá? Isso contando todo o grupo, né? E aí estamos com mais de 5 mil colaboradores. E hoje a Zyxel tem mais de 31 filiais espalhadas pelo mundo, né? Aqui no Brasil, então, a gente tem um escritório físico que fica em São Paulo, no Itaim Bibi, que é de onde eu estou falando hoje. Fica equipe comercial aqui, equipe técnica, né? O pessoal do suporte também. Então, a gente tem o time aqui todo no Brasil para apoiar, né? Para dar suporte e dar todo o apoio necessário, né? E falando, então, iniciando aí o tema principal desse webinar, eu vou falar especificamente, assim, mais detalhado de alguns modos de uso e alguns exemplos, né? E vantagens do GS 2220-28HP, tá? Especificamente mais detalhado sobre esse modelo, né? Então, basicamente, falando dos nossos suítes dessa linha GS 2220, que tem os modelos de 24 portas, de 48 portas, né? Com PoE e sem PoE, ele tem 4 uplinks SFP, né? Então, você consegue colocar aqui, né, as GBICs, os nossos suítes são desbloqueados, né? Mas a Zyxel tem todas as GBICs aqui também, tanto monomodo como multimodo, né? Ele é um switch todo giga, gerenciável via WebGui, então você tem a interface web, que você consegue acessar pelo browser, né? Para configurar, fazer todas as configurações de forma bem amigável. A CLI Guide dele, que é a linha de comando, você consegue... a gente tem todo o manual de linha de comando, mas as linhas de comando desse nosso suítes, ela é Cisco-like, tá? Então, quem conhece aí, quem tem conhecimento, são os mesmos comandos ali. E é um switch que tem 5 anos de garantia, né? Então, todo esse nosso portfólio tem 5 anos de garantia. E a vantagem de poder ser gerenciado pelo Nebula também, pelo gerenciamento em nuvem dele. E aí a gente vai ver algumas vantagens, alguns detalhes dos tipos de gerenciamento desses equipamentos, tá? Então, falando do Switch PoE, ele tem todas as portas são PoE Plus, ou seja, todas as portas podem alimentar até 30 watts ali, numa autonomia total de 375 watts, né? Mostrando aqui alguns cenários, tá? Um exemplo aqui, uma topologia de um exemplo de uma escola, por exemplo, uma universidade, a parte educacional aqui, né? Então, nesse exemplo, seria gerenciando o switch de forma local, tá? Depois a gente vai ver alguns diferenciais, benefícios de gerenciar na nuvem, né? Também. Então, uma topologia básica aqui, tá? Uma escola que tem um firewall, então chega ali os links de internet, 2, 3, os links passam pelo firewall.
aí vai para um switch Core aqui, no exemplo aqui é o nosso switch XGS 4632F, que é um switch todo de fibra, né, com as uplinks de 10 GB. Você pode fazer aqui, por exemplo, um link aggregation para os servidores do colégio, né? Então, aqui um exemplo, tem mais servidores aqui, né? Você pode fazer uma redundância ali do link para os servidores. Aí você pode ligar aqui nas uplinks, SFPs, no switches PoE. E aí, sim, exemplificando aqui, a utilização desse modelo GS 2220-28HP, né? Aqui, nesse exemplo, claro que são alguns exemplos de cenários de algumas salas, mas num colégio, numa escola, numa universidade, seriam N salas, né? Aqui é só uma visão resumida de como poderia ser a utilização aqui de um ambiente, né? Então, pensando em uma sala de aula, que hoje é muito comum ter tela interativa, né? Então, você pode utilizar no mesmo switch portas PoE. Então, aqui, imaginando em uma sala que tenham vários access points aqui em várias salas, você pode alimentar ele via PoE, né? Os access points, onde os alunos podem conectar ali com tablets, celulares ou coisa do tipo. E aí você configura, né, redes ali só para o professor, só para os alunos, né, e faz essa segregação, essa configuração, liga via rede ali também uma tela interativa, né, ou para a sala de informática, por exemplo, então pode ligar todos os computadores, impressoras ali direto num switch desse também, com access points ali, né, para a sala dos professores. Aqui está um exemplo de câmera, mas, assim, claro que pode ser em qualquer outro lugar, várias outras câmeras, né, interligadas aqui, sendo alimentadas por PoE e fazer toda a configuração, né, de VLAN, de segregar, de separar a rede, né. Aqui estão modelos de outros access points e mais computadores conectados, né. Esse seria uma topologia de ambiente padrão, né, algumas proteções que já tem por padrão também, né, no switch, loop guard, proteção de CPU, né, poder configurar por IPv6, né, e aqui um detalhe legal, mostrando via gerenciamento web, né, no gerenciamento web, o status do PoE aqui, ele te mostra quanto você está consumindo do PoE, né? Aqui é um exemplo básico só, mas esse switch é de 375 watts, né? Então aqui estaria 375, e ele te mostra o consumo de PoE que você está utilizando, e aí ele te mostra quanto sobra ainda, né? Então isso é legal porque fica bem fácil de você visualizar no dashboard e você saber quanto você ainda pode utilizar, né? Então, por exemplo, esse switch ele tem 24 portas PoE. Vamos supor que você está usando 10 portas para alimentar ali 10 câmeras e aí você quer ligar mais 10, só que você não sabe se o budget PoE ia ser suficiente, por exemplo. Então, você pode simplesmente acessar aqui e ele vai te mostrar quanto ainda você tem de PoE para utilizar. E aí, facilmente, você consegue identificar se isso vai suportar mais 10 câmeras ou não, né? Então, é bem fácil de você fazer o gerenciamento e de um ambiente desse com suítes PoE alimentando aí esses equipamentos, né? Access points, câmeras, telefone IP, né? Até aqui tá tranquilo. Quem tiver dúvida pode deixar no chat aqui. O Danilo está aqui também para me auxiliar aí. Aqui, só gostaria de frisar bem a robustez de fabricação dos nossos equipamentos, né? Então, a tecnologia que a Zyxel coloca para fabricar os equipamentos realmente é de fim a fim, é de dentro para fora, desde os componentes muito bem preparados e fabricados, justamente para ter uma durabilidade do produto bem mais extensa, né?
Então, assim, desde todas as portas dos switches ali, ela tem protetor de surto, né? Protetor de descargas elétricas ali, né? Então, assim, para os switches que tem a fan ali, o cooler, ele é monitorado ali de forma inteligente, então ele não fica um tempo todo trabalhando no máximo, só quando precisa realmente ali, que ele está utilizando mais que ele liga, né? Então, os capacitores sólidos aqui, em todos eles, né? Então, você vê que a placa aqui, ela é Zyxel de fim a fim, né? Então, assim, é um produto bem robusto. E aí eu vou frisar bastante o MTBF dos nossos switches, tá? Que é para quem não sabe, né? É aquele mean time between failures, né? Que é o tempo de utilização do produto sem falha, né? Então, esse switch específico, a gente falando novamente do GS2220 28HP, ele tem um MTBF de mais de 693 mil horas, que equivale aí um pouco mais de 79 anos de vida útil do produto, né? Sem falhas, sem travamentos ali. Então, realmente, é um MTBF bem extenso, né? E isso, nos switches, vão variar, né? De switch para switch. Principalmente switch sem PoE, o MTBF é ainda maior, tá? Porque é mais de 100 anos ali, que ele não tem energização nas portas e tal. Então, assim, realmente é um ponto para a gente frisar bem, porque não são todos os players aí de mercado que têm uma robustez assim de fabricação e uma vida útil do produto tão extensa, tá? Tem uma dúvida no chat, tá? Tem uma dúvida no chat aqui? Tem, do Vinícius. Você quer... Esses modelos de switch possuem alguma distância máxima para o funcionamento do PoE? Ah, tá. Então, Vinícius, esses daqui, eles são, por padrão, os 100 metros do cabo PoE, do TP, né? Então, esse modelo aqui específico, a utilização ali é 100 metros, tá? A máximo de distância. Aqui um outro cenário, dando um exemplo de consegue fazer empilhamento, tá? Nessa linha, ele é um switch layer 2, tá? Então, o empilhamento dele, ele é um empilhamento lógico. Ele tem o sistema que chama iStack, no próprio configuração dele tem isso lá, e aí você pode empilhar até 24 unidades e ele vai reconhecer como um IP único, tá? Porém, é um empilhamento lógico, né? Aí só os nossos modelos Layer 3 é que faz o empilhamento físico. Aqui, por exemplo, esse 4600, ele é um modelo Layer 3. Aí ele tem as portas de 10 GB uplink, que aí ele faz o empilhamento físico por essas portas uplinks de 10 GB, tá? Então, esse GS 2220, 28HP, ele faz o empilhamento, só que de forma lógica, tá? Mas ele reconhece lá no sistema um IP único para todos que você colocar na pilha ali, tá? Aqui é um outro exemplo de um hotel, parecido até ali com o que a gente viu na escola, né? Mas assim, então você tem o Fire, que você chega ali com o link de internet, um switch core ali que vai distribuir para uma sala de monitoramento, onde ficam o NVR, os servidores ali, né? E então aqui você pode ter esse switch. Tá, você falou aí do modelo XGS 2210. Esse daí ele faz empilhamento físico pelas portas de 10 GB, tá? Esse daí sim, você consegue fazer. Toda a linha XGS significa que ele tem uplinks de 10 GB, né? E aí você consegue fazer empilhamento físico. Na linha GS são switches todos gigas ali, tá? Layer 2. Então, aqui, um outro exemplo, né? Você pode ter os quartos ali do hotel, né? E o switch PoE alimentando access points, câmeras e até se tiver, né? Se quiser ligar via cabo, IPTV, né?
por exemplo. Telefone IP, você pode alimentar também ele por PoE, né? Fazer uma rede de visitante, uma rede administrativa com a parte de Wi-Fi. As câmeras aqui, né? E uma configuração legal que vocês podem fazer no PoE, tá? Isso estou falando não estamos entrando ainda no gerenciamento em nuvem, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho. Mas gerenciando ele via web, no PoE Setup aqui, você pode colocar ele em Classification ou Consumption. E aí, o que muda nessas duas configurações de PoE? Nessa classification, você pode colocar aqui o máximo de PoE que você quer que ele utiliza por porta. Então, você pode limitar ele. Você fala, ó, eu quero que essa porta só entregue até 15 watts, até 20 watts. E você pode limitar isso por porta, para um equipamento, por exemplo. Ou você pode deixar aqui nessa opção dele utilizar o quanto ele precisar. Então, assim, cada equipamento ali do PoE, quanto ele requisitar, a porta vai entregar. Claro que no limite de 30 watts, na verdade, 32,8 watts, que é o limite que vai chegar na porta, né? Então, você pode deixar ele assim e ele vai entregar o máximo. Por quê? Porque tem uma variação, né? Tanto em câmera como access points, ele vai variar um pouco, né? Se não tem muita pessoa conectada ali no access point, ele vai consumir menos PoE, né? Se o access point começa a trabalhar mais, começa a ter várias conexões, ele vai exigir mais PoE. E aí, se você fizer uma limitação aqui, né, ele pode ficar limitado também nessa parte, né? Então, aí depende mais de como você vai configurar a sua rede, mas ele tem essas duas opções de você configurar o PoE, de você limitar quanto você quer entregar por porta e outro que você pode deixar ele utilizar em aberto, né? Quanto ele precisar, realmente, né? Vamos falar um pouquinho, então, do gerenciamento em nuvem, que é o Nebula, né? A plataforma de gerenciamento em nuvem da Zyxel. As vantagens é que você consegue utilizar todo o nosso portfólio, tá? Então, Firewall TM, switches, access points, gerenciado no mesmo dashboard. Você não precisa acessar um equipamento para configurar, acessar outro. Na nuvem, no mesmo dashboard, você pode configurar todos, né? Você tem aplicativo de celular. A gente tem algumas linhas de roteadores que também são gerenciados pelo Nebula, mas especificamente não é trabalhado aqui no Brasil, esse portfólio. Mas o legal do Nebula, vou pedir até para o Danilo deixar no chat aí a URL para acessar o Nebula, que é nebula.zyxel.com. Você tem uma plataforma de demonstração, logo que você acessa, ele tem esse botão aqui, Try Demo, onde você consegue visualizar todo o gerenciamento do Nebula de um ambiente de demonstração, né? Mas aí você consegue conhecer como funciona a plataforma, lá tem todos o tipo que a gente falou, eu vou mostrar aqui no outro slide, como ele mostra ali o consumo de PoE também no Nebula, também no gerenciamento em nuvem, né? E o legal do aplicativo de celular é que ele consegue te mandar push de notificação se o equipamento ficar fora do ar, por exemplo, né? Então, o switch ficou fora do ar, você está sem acesso, ele te manda um push de notificação, ou um access point, alguma coisa assim, né? E todos esses equipamentos, ele tem também um QR Code que facilita você configurar ele na nuvem, né? Então, você tendo o aplicativo do Nebula no seu celular, você escaneia o QR Code, ele já sobe para a sua nuvem. Você tem uma conta lá no Nebula e aí você já pré-configura ele. Então, imagina ali, você pode ter 20 switches PoE, você escaneia a caixa ali, o QR Code, você já pré-configura todos eles via nuvem, via Nebula. E aí você manda para o cliente os equipamentos lacrados, zerados, mas já estão pré-configurados, mesmo sem tirar da embalagem, né? Essa é uma vantagem de ganho de tempo aí bem grande para quem presta serviço, para quem vai configurar isso para os clientes, né? Tem uma dúvida aqui. O Arthur perguntou se o XGS 4632F via CLI
Aí é muito específico, Arthur. Quando você faz o comando show running config, como faz para mostrar por página, aí eu não conheço os comandos de linha de comando específico para te falar, mas pode deixar essa pergunta aqui, que eu passo para o pessoal do suporte aqui e depois eles te respondem aí, Arthur, tá bom? Porque aí realmente é uma parte de configuração que eu não sei te informar como faz aí para fazer isso. Mas eu não sei, se você conhecer os comandos, como eu disse, são Cisco-like. Se você conhecer aí como for na Cisco, certamente é da mesma forma, tá? Ótima pergunta que essa, qual a capacidade da nuvem? Eu vou mostrar num slide aqui que isso é um dos pontos de vantagem das Ixel. A nuvem, ela é ilimitada. Então, assim, tem muitos players que é limitado a 1.000 dispositivos na nuvem, 20 clientes. Não, o Nebula, ele é ilimitado. Você pode ter quantos equipamentos você quiser gerenciados na nuvem e quantos clientes você quiser cadastrar, né? Porque aqui no Nebula você consegue cadastrar os clientes, né? E cadastrar as filiais dos seus clientes. Isso você pode ir criando de forma ilimitada. Licença paga ou free na nuvem? Exato, tem os dois modos, tá? Então, assim, tudo isso que eu estou falando aqui, você consegue fazer na versão free. Ilimitados dispositivos, aplicativo de celular, tudo isso a versão free já faz. O que tem na versão paga a mais? Basicamente é a armazenagem na nuvem, tá? A versão free não limita nenhuma utilização de feature do produto. Mas se você quiser armazenar mais coisas em nuvem, aí você tem a versão paga, que aí você vai armazenar, por exemplo, os logs por um ano, na versão free os logs só ficam 7 dias. E aí, se você quiser, você pode jogar por um syslog externo, armazenar de outra forma local, né? Se você quiser. Mas basicamente isso. Salvar backup para fazer restore, salvar template de configuração, aí precisa da versão paga, tá? Basicamente, tudo que você vai armazenar mais espaço em nuvem, você precisa da versão paga. Mas a versão free não te limita em nada das features e ele te permite utilização completa do equipamento, né, de configuração, né? Aqui só um exemplo, onde no Nebula ele te mostra os access points que você tem, os switches, o firewall, e isso daqui é customizado, né? Você pode colocar as informações que você quer que apareça aqui na tela inicial, né? E o legal é que aqui do switches, ele te mostra o consumo do PoE já direto aqui. Então, assim, ó, eu estou usando 11 watts, que representa 2% da minha capacidade total, né, de PoE, né? Então, aqui ele te mostra também, quando você clica no switch, ele te mostra as portas que estão ligadas e ele te mostra a velocidade da porta aqui também. Ó, quando está laranja é porque ele está 10/100. Quando ele está verdinho é que ele está trabalhando em giga. Quando ele está azul, 2,5 giga, 10 giga. Quando tem o P aqui é que ele é PoE. Quando ele tem a setinha para cima, ele é uplink. Então, assim, é super fácil de você visualizar, né, de forma bem intuitiva, com a legenda aqui, bem fácil de configurar e visualizar os equipamentos, né? Isso eu estou falando tudo via nuvem, tá? E aqui, ó, o consumo de PoE na nuvem, ele te mostra até um gráfico aqui de como está oscilando o consumo de PoE. E aí ele te mostra aqui quanto você está consumindo, quanto é o total do seu budget, e aqui ele vai te mostrando como oscila a utilização do PoE. Então é bem fácil de você conseguir gerenciar também via nuvem, né? Aqui eu já tinha comentado antes, mas só frisando, né? Então, assim, ilimitados dispositivos, mesmo na versão free. Quantos access points, switches, firewalls você quiser colocar, ele não tem limite. O legal é que tem geolocalização dos equipamentos. Então, assim, quando você liga um equipamento, ele já te mostra uma geolocalização de onde esse equipamento está ligado, né? E até para a parte de segurança, isso é legal, porque quando você sobe na nuvem o equipamento, ele fica atrelado ao MAC address e número de série dele. Então, esse equipamento fica na sua conta na nuvem. Se alguém roubar fisicamente esse switch e levar para outro lugar,
ele pode resetar, pode fazer o que for. Quando ele ligar, ele sobe para a sua conta da nuvem e te mostra via geolocalização onde foi ligado o equipamento, né? Então, para forma de segurança, é bem legal. A pessoa não consegue utilizar o switch ali se ele estiver na sua nuvem ali, tá? Então, para a gente já não se estender muito e ir finalizando aqui, só mostrando uma topologia de como ficaria na nuvem, né? Então, qual que é a diferença daquela outra topologia que a gente viu, né? Que você coloca os equipamentos. A diferença é que todos os equipamentos vão estar conectados na nuvem, no Nebula, né? Então, você vai ter o Firewall, você vai ter o switch, vai ter os access points, só que todos eles vão estar ligados no Nebula, vão estar gerenciados pela nuvem, onde você pode gerenciar ele de qualquer browser que você tiver, de qualquer lugar que você tiver, e do aplicativo de celular também. Você consegue configurar algumas coisas, né? Consegue monitorar, para quem presta serviço, por exemplo, monitorar seus clientes do próprio celular ali. Ele vai te enviar push se ficar fora algum equipamento, né? E aí você pode ter várias verticais aqui, né, conectadas ao Nebula, né? Então, lojas, universidades, hotéis, fábricas, com os equipamentos aqui sendo gerenciados em nuvem, né? Você tem muitas vantagens aí. As principais delas, né? É a parte de escalabilidade, né? Então, assim, como é ilimitado o dispositivo no Nebula, você tem escalabilidade ilimitada, né? Porque imagina se você está gerenciando via um appliance físico, ele tem um limite ali de, vou dar um exemplo, uma controladora física de access point, ele tem um limite de quantos access point ela consegue gerenciar. Então, você expandiu sua empresa, agora essa controladora não suporta mais, né? Tem uma pergunta aqui. Tá. Boa pergunta. O Arthur pergunta aqui se uma vez que você começa a gerenciar o equipamento no Nebula, se você consegue reverter ele para standalone novamente. Você consegue, você tem que tirar ele do Nebula, né, na configuração, para você voltar a gerenciar ele standalone. E aí, assim, aí você vai ter que configurar de novo, tá? São duas configurações diferentes. Você escolhe como você quer gerenciar ele, via nuvem. Aí você configura a nuvem e vai utilizando. Em algum momento, não quero mais utilizar na nuvem. Aí você precisa tirar ele da nuvem, ele vai zerar e aí você configura ele standalone, tá? Aí a única coisa você consegue fazer isso, a única coisa é que você vai precisar configurar novamente, tá? Quando você faz isso. O legal é que ele é plug and play na parte de, assim, ele só precisa ter acesso à internet, que aí o equipamento se conecta no Nebula, e aí ele já fica disponível lá, né? O SLA de uptime do Nebula é 99,99%, ele está hospedado na AWS, né, que disponibiliza esse SLA, né? E um detalhe legal é que, assim, mesmo se ele não tiver acesso ao Nebula, acesso à nuvem, ele não para o equipamento, né? Então, você está com o switch ligado ali, ele foi gerenciar, ele está sendo gerenciado via nuvem, via Nebula, mas ele não perde, se de repente ele perde o acesso à internet, ele perde o acesso ao Nebula, ele não para a sua rede, né? Tudo que está ligado nele continua trabalhando normalmente, né? Ele só não vai ter acesso ali para você gerenciar ele via nuvem enquanto não voltar à internet, mas isso não para o equipamento caso ocorra, né? Então, basicamente é isso, né? Um bate-papo aí rápido, assim, a gente pretende fazer aí a cada 2 semanas, tá? A gente fazer um webinar desse, assim, de uns 30 minutos, para não tomar tempo também do pessoal aí, de vocês, agradeço aí também. E aí, para todo mundo que ficou aqui até o final, tem um voucher aí de 20% de desconto, que vocês podem utilizar aí na compra especificamente desse switch, tá? Do que a gente falou aqui, do GS22 2028 HP. Então, você pode cotar aí no distribuidor de sua preferência. Depois, assim que terminar aqui esse webinar, a gente vai enviar para vocês tanto os slides como esse voucher para o e-mail, somente para o e-mail de quem participou aqui até o final, tá? E vai poder utilizar
esse voucher até o fim do mês em qualquer distribuidor para compra desse switch, tá? Independente da quantidade aí, vocês podem utilizar, né? Lista dos distribuidores? Sim, temos sim. Tem no nosso site, tá? Danilo, manda o link do site. No nosso site, você clica lá onde comprar, vão ter os distribuidores oficiais, tá? Então, o Danilo vai deixar o link aí também, onde tem os distribuidores oficiais aí, tá? Não sei se alguém tem mais alguma pergunta, fiquem à vontade. Sobre certificação, perfeito, ótima pergunta, Carlos. Foi um ponto até que era para eu ter falado no início, acabei deixando passar, ainda bem que você perguntou aí. Danilo também vai deixar o link do nosso portal de certificação, que é educationcenter.zyxel.com. Esse link aí é o portal que você consegue criar um usuário e senha e tirar certificações por linha de produto, tá? Então, você pode certificar em Switch, depois certificar em Wi-Fi, em Faro, em Nebula, em GPON, tá? Obrigado aí, pessoal. Obrigado a todos que ficaram aí até o final, né? Quem quiser anotar meu e-mail, meu contato de WhatsApp aqui, pode ficar à vontade para esclarecer outras dúvidas ou qualquer coisa, precisar de material, alguma coisa, fiquem à vontade aí, tá bom? Obrigado aí a todos que participaram aí. Então, acho que agora a gente vai ter um próximo webinar no dia 24, que é daqui 2 semanas, mais ou menos. Não, a semana que vem, né? Acho que é a semana que vem. E aí a gente divulga aí, pessoal. Obrigado, então, a presença de todos. Depois a gente vai, também para quem não conseguiu assistir, a gente vai colocar no canal do YouTube essa gravação também, se quiserem compartilhar com alguém, tá? Então, até a próxima aí, pessoal. Obrigado.